Restos antigos e avistamentos estranhos reacenderam o interesse em um dos mistérios mais antigos da humanidade: os gigantes. Desde figuras imponentes avistadas no deserto, até encontros inquietantes nas profundezas de cavernas. Número 1. Sombra na névoa do cume. Ao longo da história, montanhas remotas têm sido associadas a lendas de gigantes. Um relato recente pode ter deixado o mito para trás e entrado na realidade. A tranquila caminhada de um excursionista solitário nas montanhas de Utah se transformou em um encontro estressante que ainda o assombra. Enquanto percorria as encostas enevoadas, ele viu algo que gelou seu sangue. Uma figura escura permanecia imóvel contra o fundo nublado. Não se tratava de um caso típico de pareidolia ou de um efeito de luz. A entidade permanecia imóvel de forma antinatural. Sua forma era claramente humanoide, mas havia algo de errado em alguns aspectos, tanto que o excursionista tinha dificuldade para descrevê-la. O mais inquietante era sua aparente concentração. A criatura parecia estar fixada diretamente nele, apesar da distância considerável que os separava. O que dá ainda mais peso a esse encontro é a resposta racional do excursionista. Em vez de investigar mais ou tentar documentar o fato, como muitos dizem que fariam, ele tomou a decisão prudente de se retirar. Seus instintos gritavam perigo, e ele ouviu. O que quer que estivesse observando lá de cima, naquele dia nevoado, continua sendo um mistério inquietante. Número 2. A pegada do Titã. Nas profundezas do território da África do Sul, há uma pegada que desafia a compreensão da história antiga. Uma pegada colossal de 1,5 metros. Um caçador se deparou com essa enorme marca há quase um século, rapidamente chamada de a pegada de Deus. Isso não foi esculpido por mãos humanas, nem moldado pela erosão. A impressão parece ter sido pressionada sobre o que um dia foi rocha derretida, sugerindo que algo enorme caminhou por essa terra quando a pedra ainda estava macia. De acordo com as dimensões do que restou da pegada, teria cerca de 8 metros de altura. Mas é aqui que as coisas ficam realmente desconcertantes. A formação rochosa remonta a aproximadamente 3 bilhões de anos, quando os únicos habitantes da Terra eram organismos microscópicos. Então, que ser poderia ter deixado uma impressão humanoide tão massiva durante esse tempo primordial? Os cientistas tentam conciliar a existência da pegada com a história conhecida, enquanto a preservação prístina continua intrigando os pesquisadores. Embora nem todas as evidências de gigantes tenham milhões de anos, algumas histórias ainda continuam sendo escritas nos dias de hoje. Número 3. O gigante da montanha de Provo. Uma caminhada rotineira no nordeste de Provo se transformou em algo extraordinário quando um grupo de amigos presenciou algo que os deixou paralisados. Uma figura imponente na encosta da montanha, que fazia qualquer criatura conhecida na região parecer pequena. 2 dos testemunhos, determinados a documentar a verdade, se aproximaram mais com suas câmeras ligadas. O que eles descobriram só aprofundou o mistério. As pegadas que encontraram não coincidiam com os padrões típicos da vida selvagem. Eram grandes demais para serem de um urso, mas seu formato também não se assemelhava a nenhuma pegada humana. O Museu de História Natural de Utah interveio rapidamente. Os especialistas descartaram as afirmações sobre um humanoide gigante desconhecido, apontando que, de acordo com o conhecimento atual da biologia, não poderia existir nenhuma criatura que correspondesse à descrição das testemunhas. No entanto, eles continuam firmes no que viram naquele dia. O que descreveram era um ser muito alto e escuro dos pés à cabeça. O que torna esse avistamento intrigante não é apenas o tamanho da figura, mas também seus movimentos deliberados, por um terreno normalmente perigoso demais para o trânsito humano. Seja uma ilusão de ótica criada pelas sombras das montanhas, um animal conhecido incomumente grande, ou algo completamente diferente,
O avistamento do gigante de Provo entrou para a longa lista de mistérios montanhosos não resolvidos de Utah. Número 4. Os muros móveis da calçada dos gigantes. Em 2016, um visitante da calçada dos gigantes, na Irlanda do Norte, capturou imagens que provocariam uma onda de intriga. Uma enorme parede de pedras hexagonais, que pareciam se mover e mudar de posição sozinhas. As antigas rochas, há muito tempo associada a lendas de gigantes, pareciam revelar uma passagem oculta. Os espectadores ficaram olhando para o que parecia ser uma abertura e um fechamento deliberados nas antigas colunas de basalto. Alguns afirmaram que isso era evidência do lendário gigante, Fin-McCool, de quem se diz que construiu a calçada e se retirava para uma câmara oculta para passar o sono de inverno. O movimento peculiar levou as autoridades a iniciarem uma investigação detalhada em cada coluna de pedra, submetendo-as a um exame minucioso, desde os padrões hexagonais até os espaços entre elas. No entanto, apesar da busca exaustiva, eles não conseguiram explicar o que o visitante havia captado naquele dia. Embora a ciência nos diga que essas impressionantes formações rochosas foram criadas por uma antiga atividade vulcânica, esse estranho incidente trouxe nova vida aos velhos contos de gigantes, que habitavam nas profundezas das calçadas. Isso provocou um aumento na curiosidade dos visitantes, cada um com a esperança de dar uma olhada nas paredes móveis. Número 5. O gigante de quase 3 metros em Catalina, Califórnia. Uma descoberta misteriosa, no final do século XIX, abalou os alicerces da comunidade arqueológica da Califórnia. Um esqueleto que chegava a quase 3 metros de altura foi desenterrado de uma tumba em uma caverna rasa, na Ilha Catalina. Esse não era apenas mais um local de sepultamento. Era uma evidência potencial de algo extraordinário. Os enormes ossos provocaram um intenso debate sobre sua origem. Alguns pesquisadores supunham que pertencia a uma raça desconhecida de gigantes, que um dia habitaram a ilha, enquanto outros teorizavam que poderiam ser os restos de um explorador perdido, que encontrou seu fim na caverna. Em 1919, Ralph Glidden, um arqueólogo amador com grandes aspirações e sem credenciais formais, entrou na caverna e viu um esqueleto gigante, buscando seu bilhete para a fama. Glidden declarou que aquilo era uma prova de uma antiga raça de gigante e rapidamente fez os arranjos para que os ossos fossem transportados para fora da ilha, junto com outras supostas descobertas. Mas a história tomou um rumo cético. A reputação de Glidden logo desmoronou quando especialistas começaram a questionar seus métodos e descobertas. Muitos o acusaram de embelezar as evidências para apoiar suas teorias. No entanto, os gigantes de Glidden continuam cercados de dúvidas. Número 6. O gigante ruivo de Kandahar. Em 2002, uma patrulha militar nas montanhas escarpadas do Afeganistão se deparou com algo que abalaria seus nervos, já endurecidos pelo combate. Um gigante hostil de 4 metros de altura, com uma longa cabeleira ruiva e uma arma antiga em suas enormes mãos, apareceu diante dos soldados na cordilheira de Kandahar, no Afeganistão. Não se tratava simplesmente de um ser humano, incomumente alto. A criatura, acusada de atos desumanos, possuía uma velocidade e força descomunais. Segundo relatos, matou um soldado com um golpe devastador. O mais assustador era sua aparente resistência aos tiros. Supostamente, foi necessário que toda a unidade mantivesse fogo para finalmente derrubar a criatura. Os detalhes de suas características eram estranhamente específicos. Aos gigantes que viviam na região das cataratas do Niágara, eram atribuídos traços que aparecem em relato antigos. Eles tinham 6 dedos em cada mão e uma dupla fileira de dentes. Mas o que aconteceu depois adicionou outra camada de mistério. Depois que o corpo do gigante foi evacuado de avião, ele desapareceu sem deixar rastros.
Vários militares envolvidos no incidente concordam nos detalhes principais: a altura do gigante, seu cabelo ruivo, a batalha impressionante e seu rápido desaparecimento. Quer você acredite ou não nos relatos deles, algo extraordinário aconteceu naquelas montanhas naquele dia, deixando perguntas que continuam sem resposta. Número 7. Exercício na colina. Uma figura terrível e incrivelmente magra faz exercícios inquietantemente preciso, em completo isolamento. As proporções da criatura causaram arrepios nos espectadores, já que suas pernas se estendiam muito além do comprimento humano, enquanto seu corpo se movia com uma fluidez antinatural. O mais impressionante era sua altura, que facilmente usava as árvores ao redor como referência de escala. As testemunhas calcularam que media mais de 2,5 metros de altura, quando estava ereto, e com os membros esticados. Por que algo desumano imitaria o exercício humano? O ambiente ficava no topo de uma colina, longe de trilhas para caminhada ou áreas povoadas, acrescentando mais um elemento estranho ao encontro, enquanto alguns detetives da internet tentaram relacioná-lo a experiências místicas populares, como Slenderman ou Pé Grande. O comportamento estranho e único das figuras as diferencia dos avistamentos tradicionais. No entanto, antes que as câmeras pudessem capturar os movimentos, já eram exibidas aparências com proporções ainda mais notáveis. Número 8. Os ossos da Idade do Bronze. Um arqueólogo francês transformou uma escavação rotineira em algo extraordinário, quando sua pá bateu em uma descoberta sem precedentes: um fêmur humano com o dobro do tamanho normal. O que inicialmente confundiram com mandíbulas de castor se tornaria uma das descobertas mais desconcertantes da arqueologia. Enquanto escavavam cuidadosamente o sítio, descobriram não apenas um, mas 3 ossos humanos enormes. O fêmur indicava que seu dono media 3,3 metros de altura, superando qualquer humano registrado na história. O tamanho incomum dos ossos coincidia com sua antiguidade, que datava da Idade do Bronze. As evidências surpreenderam a comunidade científica. Se os ossos fossem proporcionais, não se tratava simplesmente de um indivíduo alto, mas de alguém cuja altura teria superado todas as pessoas de seu mundo antigo. O esqueleto tinha uma dimensão total de cerca de 3 metros, com marcas que mostravam onde os músculos se fixavam ao longo do osso. As análises médicas sugeriram que se tratava de ossos antigos, afetados pelo tempo e pelas condições ambientais. Tratava-se de restos humanos verdadeiramente enormes. Embora os céticos tenham questionado as descobertas, os ossos despertaram uma série fascinante de possibilidades. Número 10. Os gigantes das colinas da Virgínia Ocidental. Através das colinas enevoadas da Virgínia Ocidental, encontram-se antigos montes de terra que guardam segredos extraordinários. Entre 1774 e 1959, esses cemitérios revelaram vários esqueletos que superavam em altura os humanos modernos, alguns chegando a mais de 3 metros. A primeira descoberta documentada ocorreu em 1774, quando Jack Parson encontrou ossos que sobressaíam das margens inundadas do rio Shea. O fêmur era 17 centímetros mais longo que o osso da própria perna dele, e o esqueleto completo em pé media mais de 2 metros de altura. Ao descobrir tantos ossos semelhantes, a região passou a ser chamada de Cidade dos Gigantes. À medida que as escavações continuaram ao longo dos séculos, as evidências foram se acumulando. Em 1857, trabalhadores de East Velen desenterraram talvez a descoberta mais notável, um esqueleto que media mais de 3 metros, com mandíbula e dentes quase tão grandes quanto os de um cavalo. Os ossos foram examinados pelo xerife local e por várias testemunhas antes de serem exibidos em seu escritório. Essas descobertas não foram incidentes isolados, já que no mesmo ano, perto de Paw Paw Creek,
foram encontrados 3 esqueletos gigantes com vestígios de cabelo ruivo, ainda preso aos seus enormes crânios. Um médico confirmou que se tratava de restos humanos, com aproximadamente 2 metros de altura. Até mesmo o prestigiado Instituto Smithsonian documentou os gigantes durante sua escavação, de 1883, no Montículo Creu, onde encontrou vários esqueletos de 2 metros de altura, adornados com braceletes de cobre e ornamentos de mica. Essas descobertas persistiram até a Era Moderna. Tão recentemente quanto em 1959, o curador do Museu Carnegie, Dr. Donald Draghi, escavou um sítio arqueológico de 7.000 anos de idade, onde encontrou um esqueleto com 2 metros e 18 centímetros de altura. Número 11. O gigante da montanha espanhola. Nos picos nevados das montanhas da Espanha, aconteceu um encontro casual capturado em vídeo, que desencadeou um debate mundial sobre o que se esconde nos lugares mais remotos da Terra. As imagens de um visitante revelaram algo que nem mesmo os alpinistas mais experientes questionariam, apesar de seus conhecimentos sobre esses antigos picos. Nas imagens, aparecia uma figura enorme, muito maior do que qualquer animal conhecido na região. O que tornou esse avistamento particularmente impactante foi que, no momento capturado, o ser virou a cabeça, provocando arrepio em espectadores do mundo todo. Os funcionários da estação próxima iniciaram uma investigação imediata, na área onde a criatura foi avistada. Apesar da busca exaustiva no terreno coberto de neve, eles não encontraram pegadas, sinais de perturbação ou qualquer explicação para o que inúmeros espectadores viram nas imagens. Embora criaturas semelhantes já tenham sido relatadas no Himalaia e nas montanhas da América do Norte, esse foi o primeiro avistamento significativo nos picos desta região. Número 12. Descoberta impactante do alpinista. Um alpinista experiente teve um encontro inesperado que o fez abandonar imediatamente seus planos, pois através da lente de sua câmera, capturou uma figura tão grande que era visível até mesmo de seu ponto de observação. O ser se movia com um propósito deliberado, pela encosta da montanha. Sua enorme figura era visível a partir do terreno rochoso. O que impressionou o testemunha não foi apenas o tamanho, que parecia ter mais de 2 metros de altura, mas a forma como se deslocava pela encosta íngreme, com um andar quase humano, mas em um ritmo que desafiava qualquer explicação. As imagens provocaram um intenso debate na internet. Embora muitos espectadores rapidamente tenham rotulado como pé grande, outros notaram que as figuras tinham proporções claramente humanas e uma postura ereta, o que poderia ser evidência de algo ainda mais intrigante: a sobrevivência de antigos gigantes humanos nos lugares mais remotos da Terra, em todo o mundo, e no vasto deserto da Rússia. Número 13. O encontro dos caçadores russos. Uma caçada rotineira no deserto russo se transformou em algo extraordinário quando um pai e seu filho presenciaram um movimento que desafiava todos os seus instintos e qualquer explicação. Através do ar fresco da floresta, surgiu uma figura enorme que não caminhava, mas se movia com um passo fluido e pouco natural, que nenhum humano poderia replicar. A altura imponente e a forma como se movia eram surpreendentes, já que sua altura era estimada em cerca de 2 metros, e seu corpo cobria o terreno com grande velocidade e uma graça impossível. Cada passo gigantesco devorava metros de distância, ao cruzar seu campo de visão. Diferente de uma pessoa comum, essa figura se movia com uma confiança perfeitamente adaptada ao seu ambiente. Não se tratava de um urso enfurecido, nem de um primata conhecido, que se deslocasse em 4 patas. A figura manteve sua postura ereta enquanto atravessava o campo aberto do terreno. Seus movimentos foram captados com clareza pela câmera do caçador, antes de desaparecer na densa floresta russa. Levando em conta sua altura extraordinária, seu modo de andar distinto e sua localização nas profundezas do deserto russo, muitos pesquisadores sugerem que isso pode ser evidência do esquivo,
pé grande russo, conhecido localmente como almaste. Essas criaturas gigantes têm sido relatadas nas florestas remotas da região há séculos, com descrições de humanoides imponentes que coincidem com o que o pai e o filho encontraram naquele dia. Número 14. Os gigantes da antiga China. Em 2017, arqueólogos da província chinesa de Shandong descobriram evidências de uma notável disparidade de altura, que moldou a sociedade antiga. Embora 1,88 m possa não chamar atenção hoje em dia, na China neolítica, essa estatura não era apenas incomum, era quase mítica. Para entender o quão extraordinários eram esses indivíduos, considere que a pessoa média media 1,65 m, e essas elites teriam superado em mais de 30 centímetros a média da época anterior à iluminação artificial. A escavação revelou centenas de tumbas, mas o que as tornava extraordinárias não era apenas a quantidade, e sim que eram elaboradas, cheias de artefatos de jade e cerâmicas preciosas, sinais claros de que não eram cidadãos comuns, mas sim membros da elite da sociedade com altura excepcional, que ao que parece está diretamente relacionada ao seu status privilegiado. A conexão entre altura e poder fica evidente nos detalhes. Esses indivíduos tinham acesso a uma nutrição melhor do que seus contemporâneos, o que lhes permitiu alcançar alturas com as quais as pessoas comuns só podiam sonhar. Sua estatura física tornou-se uma manifestação literal de sua elevação social. O mais intrigante eram os enterros. Muitos dos preciosos objetos funerários foram quebrados de